Olá, pessoal, boa noite, Caísa, Vitor. Estamos aqui mais uma vez, já para começar a nossa live, mais um dia juntos. Bora falar do que precisamos. É isso aí, Caísa, um beijo, morrendo de saudade de você, viu, lindona? Obrigada, muito obrigada. Vamos esperar só a gente ter uma conexãozinha melhor. E a gente já vai começar, pessoal. Bora lá. Nossa convidada já tá aqui. Saudade também. Sejam bem-vindos. Boa noite, Ingrid, Roberta, Keila, a Kathleen. Olha, gente, ó. Coraçãozinho pra vocês, hein? Fiquem com a gente até o final que eu mando beijo. Pessoal, um prazer, mais uma noite a gente começar uma live muito especial. Hoje a gente vai falar sobre criatividade em home office. E hoje eu postei, agora à tarde eu postei uma cena, né, de quem tá tendo dificuldade e tá tendo que conciliar tudo, casa, comida, criança, pet, porque eu vou falar uma coisa, nesses dias parece que os pets também estão acelerados, eles estão dando um pouquinho mais de trabalho, pelo menos o meu tá um pouquinho mais ansioso. Ou quem tá de boa, tá vivendo um grande sonho, ai que ótimo, tá tudo certo. Vamos ver, né, como é que tá aí o pessoal, eu quero que vocês participem, dê de fato a opinião de vocês. E eu vou chamar já minha querida amiga, minha convidada especial. O que a gente quer com essas lives, né? Além da questão da informação, dividir um pouquinho com vocês como é que tá sendo o nosso dia a dia. Como é que tá sendo a nossa rotina real, né? Então não é nenhuma receita mágica, nenhuma receita de bolo, mas a gente quer falar um pouquinho sobre isso, sobre o dia a dia e como é que vocês estão e como é que a gente tá também, para a gente levar junto aí esse período que a gente precisa ficar de fato em isolamento. Vou chamar a minha querida aqui. Roberta já tá ansiosa. A Keila fazendo uma publi. Gente, esse domingo eu comi uma comida maravilhosa, uma paella maravilhosa. Vamos lá, tá entrando aqui. Ah, que linda! Muito bom, muito bom. Cá, fala aí para ver se a gente está te ouvindo. Vocês me ouvem? Tudo bem? Oi, pessoal. Gente, como tá chique, né, gente? Parece uma noiva. Olha que linda! Sempre maravilhosa. Cá, um prazer ter você com a gente aqui. Deus abençoe. E bora falar. A Karina, eu quero só fazer uma apresentação. A Karina é formada em secretariado executivo e agora ela é formanda, está em período de formação em psicologia positiva. Então, tem estudado muito o comportamento humano, tem entendido muito essa questão, né, Ká? Então, a gente vai dividir um pouquinho dessa história com a gente. Bem-vinda, viu, minha amiga? É um prazer ter você aqui. Prazer também. Ótimo. Ká, vamos lá, vamos falar. Como é que tá para você o dia a dia de home office? Na verdade, você está ativamente vivendo esse período. Então é legal falar sobre isso com alguém que está passando, né? Não é uma coisa distante. Como é que tá isso para você? Eu tô aí enfrentando a quarentena, né, de home office, de sendo mãe, esposa, dona de casa, correndo aí algumas alternativas. Eu acho que tem sido um processo tenso para todos nós. Acho que a gente nunca viveu e nunca imaginou viver isso, mas a gente está tendo que se reinventar, né? Por isso do tema eu achei muito interessante, porque a gente pensa em criatividade no corporativo, mas é difícil pensar em criatividade para o cotidiano, né? É verdade. A gente está precisando, de fato, ser criativos, né? Se você pergunta para as pessoas, olha, o que você precisa para esse home office? Ah, eu preciso de paciência. Nossa, eu precisava de 48 horas. Mas eu, de fato, eu tenho pensado e na minha autoanálise eu tenho buscado em mim criatividade para lidar com os diversos papéis dentro de um mesmo ambiente, né? Isso.
um desafio, mas também tem sido muito bom. Eu acho que nos desafios, nas crises, a gente se redescobre, né? A gente descobre novas habilidades, e aí eu tô me reinventando nesse sentido. Tá se recriando, né, Ká? E é legal o que você falou com relação a várias personas, né? Várias pessoas, literalmente, que a gente tem que lidar nesse momento, né? Porque quando a gente está no dia a dia normal, a gente tem a mãe, a gente tem a esposa dentro de casa, né? Aquela que faz o que precisar, mas a gente tem a profissional que sai. E querendo ou não, essa questão de estar em outro lugar, aí você me corrige se eu estiver errada, ela gera emocionalmente para o nosso próprio cérebro essa questão de ali eu estou representando uma persona profissional. Então, eu acho que nesse sentido, é o que você falou, tudo junto, agora a gente está ali, todo mundo dentro da mesma panela. Então, em casa eu sou tudo. Eu acho que essa dificuldade tem sido tremenda, né, Ká? Tem. Um ponto, Ale, são 3 pontos, na verdade, né, que a gente precisa, para passar por esse processo que eu pontuei aqui, a nossa autorresponsabilidade, né, que nada mais é do que assumir a minha parcela dentro desse processo, né? A resiliência, né? Tudo que é muito rígido, quando é forçado, quebra. Então a gente precisa ser resiliente, flexível, e a gente precisa ser vulnerável. A gente precisa estar disposto a se vulnerabilizar para a gente criar, para a gente ousar, né? Então, como que a gente atua dentro dessa crise, dentro desse novo formato de trabalho, né? Desse novo formato de cotidiano, onde a gente está, né? Como você falou, quando a gente sai de casa, a gente meio que troca a persona, de fato. O bonézinho, né? Eu deixo um boné e vou pôr no outro. Isso, eu tô saindo de casa, então eu tô deixando de ser mãe, dona de casa, e tô indo para minha parte profissional. E então, quando eu olho para mim, quando eu me percebo, né, tendo essa responsabilidade de ser profissional, ser mãe, ser dona de casa, e o que acontece, Ale, quando a gente tem essa transição, né, essas mudanças de ambiente, a gente tem uma falsa sensação de controle da nossa vida. Então a gente programa um relógio para despertar, a gente tem um horário que a gente chega no trabalho, a gente tem uma agenda meio que fechada, né? Então tal hora eu almoço, tal hora eu tenho uma reunião, dia ela tende a ser mais cronometrada, um pouco mais linear do que tem sido nos nossos dias. Sim, sim. E no cotidiano, eu, no meu caso, tenho um filho de 3 anos. Então, não adianta eu falar assim, olha, eu tô aqui, mas eu não tô. Eu tô aqui, mas eu tô... Não existe linear, né? De fato, pra não ele, tem nada linear. A persona que ele conhece é a Karina mãe. Né? Então, eu não consigo mudar isso. Então, o que eu preciso criar mecanismos que me ajude, né, nesse processo de persona. Legal. E o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho feito nesse processo de troca de papéis primeiro, o autocuidado e a autopercepção, Ali. Legal, muito legal, Ká. Isso, né? Mas assim, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é me cuidar e me perceber. Tentar me organizar, né? Então eu me cuido, né? Cada um. Há quem medite, há quem ore, há quem tire seu tempo para pensar no nada. E aí eu tiro esse tempo para mim, e aí é onde eu me organizo. Legal, Ká. É de responder para todos os sentidos, né? Porque uma vez que a gente exerce todos esses papéis, mas eu acho que o ponto principal é se perceber, ter essa consciência, né, da sua autorresponsabilidade, ter a consciência de que eu preciso ser flexível, tendo que cumprir esses diversos papéis e que eu estou vulnerável.
Inclusive você falando do autocuidado, eu iniciei um processo é uma tentativa, né, gente? Eu sou noturna, totalmente noturna. E aí eu produzo muito à noite, madrugada dentro, eu produzo. E aí eu comecei a entrar numa loucura agora de varar a madrugada. Então me pegava 3, 4 horas da manhã conversando, e aí eu tenho uns queridos clientes que também são noturnos, a gente embolava. E aí eu comecei a ficar mais ansiosa. E o dia começou a não render, e aí eu comecei a ter crises mesmo de ansiedade, não conseguia dormir, nunca tive insônia na vida, eu amo dormir, gente. Comecei a acordar no meio da madrugada e aí eu falei, tem alguma coisa que eu preciso ajustar. É claro, né, gente, que com o momento que está acontecendo, todo mundo está um pouco desajustado, né? Eu acredito que ninguém tem um controle total, totalmente zen. Mas a coisa começou a pegar um pé que eu falei, não, eu preciso tomar uma decisão. E aí, comendo desenfreadamente, e aquela rotina maluca. E aí eu falei, não, vamos parar um pouquinho. E aí entrou essa questão do autocuidado, de se perceber. Primeira lição que eu tive é, por que eu tô sentindo isso? O que tá acontecendo? Né, uma conversa comigo mesma. Por que é que eu tô ansiosa? Né? Além da situação de fora, da doença, todo esse cenário econômico, o que está acontecendo dentro de mim que eu não tô conseguindo dormir? E aí comecei a fazer essa reflexão. A partir daí, um projetinho de acordar 5h30 da manhã. E aí, gente, agora eu vou confessar, tem um livro, né, que muita gente fala, que é muito legal, o Milagre da Manhã. E aí eu falo assim, Jesus, cadê o meu milagre da manhã? Porque eu tenho que me lançar da cama. Na verdade, eu não acordo, eu me jogo da cama. Mas alguns benefícios eu já estou sentindo. Então, primeiro a gente ora, depois medita, faz um treino, toma um banho, serve um café para você mesma, faz o caderninho da gratidão e aí você começa o dia. Então, apesar do sono assim brutal, o que eu estou sentindo? Eu acordo organizada. E aí, quando eu vejo, o dia aconteceu, as coisas aconteceram de forma mais ordenada e o sono voltou. Então, o período de sono, ele tá aquele bloco, deito e durmo, apago. Então, é um benefício de olhar pra gente primeiro, e é a lição de quando um avião tá caindo, né? No momento da máscara, a gente primeiro precisa colocar gente, porque sem oxigênio eu não consigo ajudar ninguém, né, Ká? Mesmo. A gente tem que se perceber, a gente tem que perceber qual tem sido a nossa necessidade, né? Então, você olhou, se percebeu e falou, olha, eu preciso me organizar, eu tô me perdendo aqui. Eu acho que a gente, constantemente, a gente precisa não olhar só para as nossas agendas, mas a gente precisa se perceber. Esse diálogo interno é algo que eu pratico, assim, toda hora. É verdade, gente. Eu sei que é verdade. Ela pratica. Eu já me falar que eu nada. Com maestria, Karina. Entendendo. E, gente, a gente precisa retomar a nossa rotina. Às vezes a gente acha que a gente fracassou, igual você falou agora. Eu estou tentando. E está tudo bem tentar. Você está tentando tudo bem. Você está tentando um formato, você está colhendo benefícios, e daqui a pouco, se você tiver que ajustar esse formato, tá tudo bem. Ok. Né? Entra a parte da vulnerabilidade, né? Entra a parte da resiliência, né? Então, essa importância de também não esperar cuidados externos somente. O cuidado interno, ele tem um poder inexplicável. O autocuidado, né? Quando a gente pratica cuidado para si mesma, a gente não tem essa necessidade do cuidado do outro de forma extrema, porque a gente supre lacunas que são importantes para nós e ninguém mais do que nós para perceber as nossas necessidades. Então, acho que esse é um ponto importante. Outro ponto importante, Ale, que eu tenho percebido muito nesse dia a dia, né? Porque nós temos aí outras situações, né? Além de sermos várias pessoas, nós estamos com a família em casa. Sim. Né? E aí, como que... Além dos nossos homônimos, como diria Fernando Pessoa, tem mais um monte de gente em casa com seus homônimos, né?
Sim, e pro meu marido eu sou a Karina esposa, Sim. pro meu filho eu sou a Karina mãe. Então, impor alguns limites. É claro que com o Benjamin o meu diálogo vai ser outro, né? De repente eu vou ter Sim. algumas técnicas. Mas uma coisa que funcionou, tem funcionado para mim, é o diálogo aberto com os adultos da casa. Que legal. Isso é muito importante. Na primeira semana, quando surgiu a história de quarentena, né, e nunca é tarde para ter essa conversa, eu sentei e falei assim, como vai ser o formato, como nós vamos fazer funcionar essa quarentena? Porque é algo Muito novo, bom. né? Porque existem as expectativas não ditas. Verdade, E aí, tá. Só sentidas, né? E às vezes a gente entra num nível de interpretação não realista, né? E aí é o olhar, é o que eu acho que deve acontecer, o que eu penso que deve acontecer. E eu acho que o que mais acontece nesse período é essa convivência tão próxima, o óbvio, que não é óbvio, né, gente? Não existe o óbvio. Então, a gente olha para o outro e pensa assim: é óbvio que eu queria ou ele deveria me ajudar, é óbvio que a criança devia. Nada é óbvio, porque é para a gente, né? Essa questão é interna. Então, entraram algumas pessoas agora, só para a gente falar um pouquinho dessas primeiras dicas que foram excelentes. O autocuidado, olhar para si, né? Se autorresponsabilizar. E agora a gente está falando dessa conversa aberta, desse diálogo franco com as outras pessoas que estão na casa, né? É sentar e trocar. Falar, olha, eu espero isso e o que você espera de mim? É uma reorganização muito legal. E quando a gente se percebe, né, quando a gente faz esse exercício de autocuidado e autopercepção, a gente consegue falar para o outro as nossas chaves, os nossos gatilhos, né? Então, eu cheguei pro meu marido, quando eu me percebo sobrecarregada, né, e te vejo num outro ritmo, eu fico extremamente irritadiça. E aí, conviver, não ter a alternativa de sair daqui, né, para nenhum de nós, a gente precisa tornar o ambiente agradável. Sim. E ninguém vai fazer isso por nós, somos nós, porque a nossa tendência é buscar no externo, buscar no outro, né? Então, trazer de novo para si, né? Olha, eu me percebo irritadiça, já trazer o problema. Olha, eu me percebo irritadiça, então eu preciso da sua ajuda, declarar. Eu preciso da sua ajuda, não de forma, né, trazendo uma comunicação não violenta, não acusatória, não apelativa, não carregada de histórico. Tentar ser o mais sólido, né, o mais imparcial possível e falar, olha, eu preciso de ajuda. E como eu posso te ajudar? Como você acha que funciona para você? Se dispor também, né? Eu acho que essa conversa, a gente fala, né, uma conversa adulta. E prática, né? De forma objetiva. E é engraçado, o Paulo sempre fala uma coisa muito interessante, né? Vocês conseguem conversar entre vocês, ele fala para mim direto, de uma forma tão tranquila, tão compreensiva. Eu escuto várias vezes o seu comentário com as amigas. Não, amiga, eu entendo o seu ponto de vista. Mas quando a gente vai ter essa conversa adulta, de fato, a gente tende a empurrar, né, para o outro a responsabilidade. Então, a questão de se autorresponsabilizar e começar a conversa dizendo, eu estou irritada. Porque, na verdade, é você que está irritado. O outro, às vezes, não está nem entendendo o que está acontecendo. Ele está totalmente fora da vibe que você está. Você está numa vibe... E aí ele está ali, zen, fazendo as coisas em outro ritmo, né? Então, é trazer a pessoa para essa história dizendo da vulnerabilidade que você está. Eu estou, né? E para isso, eu acredito que primeiro, entender o que está acontecendo, né? Então, peraí, o que está acontecendo? Por que eu tô irritada? Por que é que eu tô ficando cansada nesse sentido? Dar nomes, e aí eu acho que a gente começa uma conversa bem saudável, né, tá? É isso mesmo. Isso foi, assim, um norte, né? Nós começamos a caminhar por um trilho, né? Isso foi muito importante. E em diversos momentos nós tivemos que relembrar, retomar, né? E é importante a conversa sempre. E a conexão, ela não se dá só falando do mesmo assunto. Ai, você não me ajuda, ai, você não ajudou. Não, conecta em outros aspectos. Sim. Né? Tem momentos. Nós
nós estamos aqui, né? Não tem outra coisa para fazer. Então vamos conectar, vamos conversar sobre a nossa história, né? A conexão, ela gera em nós, né? E no ambiente familiar, uma parceria. Sim. Né? A conexão. Então eu acho que, lembrando que a gente de vez em quando vai ter que retomar. E retomar isso de forma amorosa, de forma pacífica, de forma adulta, né? Falando, se percebendo, retomando, pedindo desculpas. Olha, hoje não tô legal. Porque vai ter dia que a gente vai acordar preocupado. Mais ansioso. ou menos, né? Eu acho que a primeira coisa também, Cá, é abrir o ouvido, né? Porque a gente tem o Max, eu vi outros homens aqui conversando, o Paulo tá na live, e às vezes parece que é uma conversa feminina, e não é. Mas, sendo muito franca e aberta, nós temos mais dificuldade de ouvir, né? De parar para ouvir. Porque quando a gente fala, talvez a gente faça toda essa reflexão dentro da gente, na hora que a gente vai expor, a gente já está num nível, né, da conversa violenta que a gente não abre espaço para escuta, né? Então, eu ouvi a outra parte, olha, você está de tal forma. E dizer sobre sentimentos, como você falou, né? Nós estamos aqui sem outras opções. Então, como é que eu tô me sentindo hoje? Não vou falar de situações que não aconteceram, porque, como você falou sobre flexibilidade, é um tempo na família em que a gente precisa até abrir mão de certas coisas. Eu tenho sentido isso com os meus filhos. Então, um ritmo que era muito mais rígido no tempo normal, eu precisei abrir um pouquinho, respirar e falar, não dá agora, nesse momento eu não consigo, conversando com eles. Mas não dá para forçar a mesma rotina. Então, é parar e rever essa questão, de falar, pera, não vai dar para ser do mesmo jeito. E agora, tudo bem, é acolhida, né? Tá tudo bem, vamos lá, vamos continuar. E pegando um gancho nisso, além de toda essa dinâmica que a gente está falando familiar, entra o trabalho. Onde eu tenho outra temática gritando aqui, eu preciso entregar. A minha performance é só número, porque ninguém tá me vendo, ninguém tá na minha rotina, como é no escritório no dia a dia. Então, como é que eu desplugo de tudo isso, né, dentro dessa rotina? Como é que eu consigo fazer essa atuação à parte dentro dessa loucura? O Max está falando que o Paulo ele é guerreiro mesmo, graças a Deus. Eu vou só fazer um comentário que a Bruna comentou já há algum tempo sobre a tentativa, né? Que ela falou, eu preciso tentar. E eu acho que uma fala da Cá que foi excelente, tente seja gentil, né? Sendo gentil consigo mesmo. Então, eu estou tentando de forma gentil. Se eu conseguir, ótimo, né? Se eu não conseguir, eu vou tentar outra coisa. Eu vou buscar outra alternativa. Porque não há nenhuma receita. Nesse momento, está todo mundo aprendendo do zero. Eu acredito que todo mundo zerou o cronômetro e está aprendendo. Então, é tempo da gente se realinhar e tudo bem, né? Aquela coisa de quando você está na escola, é o momento de você aprender, e você pode errar ali, para depois, na hora do valendo, a coisa ter que funcionar de outro jeito. Então, acho que é esse momento mesmo de se rever. Agora, como é que você enxerga, Cá, a questão profissional dentro disso? Como é que a gente faz para esse link profissional a gente conseguir dar conta da entrega? O que acontece? Muitas vezes a gente não vai conseguir cumprir o horário. Então, eu acordo 8 horas, eu estou aqui no meu computador e eu só saio dele às 17, que era o meu horário de trabalho. Então, a gente vai cumprir demandas e necessidades. O que a gente precisa perceber eu preciso entregar tanto aqui quanto na minha casa e quanto para mim, né? Eu tenho várias necessidades gritantes ao mesmo tempo. Então, adaptar algumas coisas. Então, você se percebeu noturna, aí você estava passando um pouco do limite, você estendeu isso para o diurno. Eu, particularmente, sou diurna. Então, o que eu faço? Eu acordo antes da minha família, vou lá, tenho o meu momento tenho o meu momento profissional,
leio e-mail, respondo, programo, atuo, me programo. Ah, minha família daqui a pouco. Porque a gente vai tendo, por mais que nós estejamos desregulados, existe uma certa, uma certa rotina, né, que se estabelece. E aí você vai sentindo. Eu sou diurna. Sim. Não funciona para mim acordar mais cedo do que a minha família e colocar a minha persona profissional para trabalhar nesse horário. Então eu acordo antes que a minha casa demande, eu atuo de forma profissional, atendo, mando mensagem, leio e-mail, programo, o que é urgente, vou lá, resolvo, o que não é, anoto, cria lista, se programa, estabelece, né? Acho que a lista nos dá o norte, né, do que a gente já fez, do que a gente precisa fazer. Se preciso fazer pausa, faço pausa, cuido de alguma coisa do Benjamin, de família, e volto para o diálogo. Eu e o Daniel, a gente tem batido essa bola, né? Ora ele precisa que eu fique mais com o Benjamin, ora eu preciso que ele fique, né? E a gente precisa, de fato, pedir ajuda. Eu acho que a Keila tá aí, online, de vez em quando eu dou um grito e peço uma marmita, de vez em quando eu dou um grito. Ótimo! De vez em sempre, no caso, eu peço para minha sogra, a gente precisa pedir ajuda. Criar essa rede, né, de interdependência, né, Ká? Dia, né? Na verdade, a gente sempre comenta, principalmente no grupo de mães, quando você vê uma pessoa, uma mãe, uma profissional, tá dando conta de tudo, ela não tá te mostrando os bastidores, porque ninguém dá conta de tudo. Verdade. Né? Então, para eu ser profissional, eu preciso pedir ajuda em coisas que eu posso terceirizar. No meu profissional, não dá para eu terceirizar o meu trabalho. Mas para fazer uma comida para minha família, né, eu busco uma comida de qualidade, eu não fico comendo lanche, né, então eu procuro, aí a gente ajuda a economia, né, então eu pego um fornecedor de bairro, né, que pode me dar esse suporte, então a gente põe outras coisas em movimento, eu terceirizo o que eu posso, e o que eu não posso, eu atuo. Né? Então, é isso, né, cara? Porque tira um peso de culpa nesse sentido, né? Então, olha, até aqui eu dou conta, a partir daqui, não, porque conversando com algumas pessoas, e aí eu vou entrar até no assunto, não sou mulher, né? No geral, a sensação de estar em casa tem tirado mesmo o foco das pessoas, de conseguir fazer essa linha de produção andar, né, de apertar o parafuso como acontece dentro da empresa. Uma outra coisa que as pessoas têm falado é de dificuldade até de levantar da mesa. Então, as pessoas estão começando o dia de trabalho e diferente da empresa, ela não para. Ela tem uma sensação rígida de que ela está ali, e eu não sei se é alguma coisa psicológica que talvez entrou e nessa vibe junto, que é, como eu não estou na empresa, eu preciso me espremer o máximo, e aí a pessoa não está conseguindo visualizar qual é outros caminhos. E a minha grande preocupação, e eu acho que a gente fala de criatividade dentro desse processo, é fundamental, é porque a tendência é que isso se estenda. E eu até quero comentar aqui um texto do Guilherme Benchimol, ele é CEO e fundador da XP Investimentos, e ele comentou no LinkedIn a semana passada a seguinte frase: as únicas certezas que tenho depois da crise do Covid-19 é que precisamos de menos espaços corporativos que tínhamos antes, que as pessoas trabalharão mais de home office, que teremos mais qualidade de vida e que, ao final, seremos ainda mais eficientes. Esse é o comentário dele, e assim, no meu ponto de vista, essa é a nova realidade. Então, a partir do momento, como você falou, é tudo novo, né? A Ivone até comentou, ninguém conhece o amanhã, é momento de tentativa, mas a gente precisa, nós estamos aí 60 dias, né, praticamente em quarentena, algumas pessoas, nós precisamos colocar os pés no chão e entender assim, não é só uma pequena fase que está acontecendo. Esse tremor vai demorar mais tempo para passar, né? Nesse contexto vai demorar mais tempo, e mesmo após esse tremor do momento, a coisa vai prosseguir e provavelmente os espaços corporativos serão diminuídos.
Porque, gente, uma questão de custo para as empresas é radical a diferença, né? Então, provavelmente isso se estenda e seja uma nova rotina. Então, é importante as pessoas pensarem nesse ponto de vista. E também para as empresas, acho que pensar um pouco em flexibilizar também. Então, acho que a gente precisa começar a falar com os empregadores sobre flexibilização. Uma coisa que a Ká falou que eu achei interessante é, ela flexibiliza a tarefa dela. Então, ela começa antes, ela faz as pausas, ou seja, essa realidade de login, logout, é óbvio que se a gente for falar de atendimento, fica um pouco mais complicado. Então, porque você tem que estar ali dentro daquele período de trabalho, e aí realmente é um pouco mais complexo, acho que os blocos de atendimento têm sofrido até um pouco mais nesse sentido. Mas quem tem essa possibilidade num serviço administrativo de flexibilizar através de demanda de entregas, acho que a troca fica melhor. Então, o que é que eu tenho que te entregar? Eu tenho que entregar isso esse dia. Agora, esse horário rígido, talvez as empresas vão precisar também passar por uma flexibilização para falar, pera, ela está entregando. Então, não necessariamente ela levantar e preparar o almoço e demorar mais do que 1 hora, vai roubar alguma coisa ou vai tirar isso dela, né? Acho que o empregador vai precisar também fazer essa revisão, né, Ká? O que você acha? Sim, sem dúvida. Hoje, eu estava conversando com um dos nossos associados, né, da empresa na qual eu trabalho, e foi o comentário de uma diretora, e ela falou assim, para mim, nunca mais as empresas serão as mesmas. Acho que vai ter um antes pandemia, pós-pandemia, sem sombra de dúvidas. Eu acho que algumas empresas já sofriam esse pedido por parte dos integrantes e por questões culturais, ela tinha receio, né, de abrir, né, uma questão de um senso de controle, né, e tudo. E aí essa forçação, né, essa força, essa pausa forçada, esse afastamento forçado, trouxe alguns pontos que eles perceberam, olha, nós podemos continuar funcionando sem ter uma estrutura big, né, baixando o custo de uma série de coisas. Sim. Eu diminuo o estresse do meu funcionário, que no meu caso, por exemplo, levo 2 horas para ir e 2 horas para voltar do meu trabalho, então eu diminuo da carga horária dele de trajeto 4 horas e ele está me entregando, né? Porque de fato, ontem mesmo conversando com uma colega de trabalho, ela falou assim, olha, eu estou tendo que me reinventar, porque eles precisam me ver. Eu preciso ser vista, é uma forma. Uma coisa é você estar no dia a dia, eles estão vendo o que você faz. Mas nessa história de eu estar na minha casa, eu preciso criar mecanismos para que eu seja vista de algumas outras formas, né? Então, outro nível de networking, né, Ká? Isso é muito legal pensar, porque vai acontecer mesmo, né? Aquela possibilidade de ir na área vizinha, de tomar um cafezinho enquanto um diretor está ali, para criar esse envolvimento também vem mudando, vai mudar, né? Sim. E de alguma forma, Ale, eu acho que você também ganha alguns acessos, né? Você tem hoje o WhatsApp, então você quer resolver qualquer coisa, você tem um grupo. Antes você tinha alguns acessos restritos. E agora você tem um grupo que você faz parte, aí você tem o contato com fulano de tal, com Beltrano, então você ganha. Eu acho que tem perdas e tem ganhos. E se você estiver atento, alerta, você pode pegar esses gaps e se reinventar. Deixa eu só comentar aqui. O pessoal tá falando que tá travado. A Lu comentou. Alguém mais? Tá travado para alguém mais? Para mim tá normal. Eu tô ouvindo a Ká perfeitamente. Também. Só me dá um sinalzinho aí se estiver travado, gente. Me avisa, por favor. Não tá subindo o comentário. Será que... Não, não tá não. Legal. Lu, provavelmente seja a sua. Então sai e entra de novo, por favor. Legal, obrigada, gente.
E esse gancho é só se reinventar mesmo, né, Cá? Então, voltando a falar que a extensão do home office talvez se torne algo real e possível, né? Pôr o pé no chão e falar, peraí, agora vai começar uma nova fase e eu preciso repensar a forma como eu estava. Isso gera uma crise interna, porque a pessoa já estava num ritmo, mas de uma certa forma tira a gente do senso automático e faz a gente de novo rever algumas coisas, né? Reintegrar nosso pensamento com as ações e criar uma nova forma. Estão falando que tem um barulho de vento faz tempo. Será que tem alguma coisa ligada aí, ventilador, Cá? Porque aqui não tem. Barulho de vento? Eu tenho um ventilador. Descobriram o meu ventilador, é isso? Nós descobrimos o seu ventilador, Karina. Ela quer continuar assim, ó, com o cabelo voando na... Na mão tá voando, fica na perna. Gente, eu não acredito. É demais. Só um minutinho que eu vou desligar. Gente, vocês descobriram, olha só, desde o início, né? Tava um barulhinho, mas aqui, ó, eu tentei ser discreta, mas eu sei Quem falou do ventilador? Olha, eu acho que foi a Caísa a primeira. Caísa, me ajuda, amiga. Legal. E outra coisa, né? Falando de criatividade, né? Agora vamos entrar um pouco nesse foco. Muitas pessoas, eu li uma pesquisa, muitas pessoas disseram assim, eu amava a ideia do home office. Amava, era tudo que eu queria. E agora, 73% das pessoas, 73% não gostam mais. Não querem mais, estão cansados, querem voltar, querem ter ritmo, querem estar de novo no meio das pessoas. E aí, parou. Gente, e agora? Como é que a gente faz? Porque as relações, como você falou, eu tenho acesso, mas eu não consigo agir da mesma forma, né? Então, qual é a dica para a gente conseguir se recriar e sair desses 76% que não quer mais, porque agora não tem jeito, agora já tá aí, né? Já tá. Mas, gente, o que a gente precisa olhar, Lê, é que esta é uma situação, ela ainda é atípica, né? Num home office tradicional, então a gente tem filho na escola, né? Sim. A gente tem marido que vai, hora vai para a empresa, hora ele vem para casa, né? Não é engessado. E aí à noite você levanta, você sai, você vai no restaurante, você encontra amigos. Aí tem dia que você tem reunião presencial. Nós não podemos olhar para o home office com o formato que nós temos vivido hoje. Ótimo. Legal. Então, olho para esse momento como algo passageiro. Apesar dele estar perdurando mais do que gostaríamos, mas eu preciso... O fato de olhar e ter a sensação de que vai acabar já nos ajuda. Né? Já ajuda um pouco. Eterno. E aí, ok, a minha empresa vai adotar o home office. Que desespero. Aí você pensa que não é de forma engessada como é aqui. Porque tem coisas que você vai ter que reunir. Não vai ser eterno home office. Né? Vai flexibilizar. Então, eu acho que esses 73%, pensa um pouquinho. Eles estão com a visão do momento que, além de toda essa questão, tem o peso emocional do que está acontecendo, né? Então, você acorda com uma sensação estranha todos os dias, então provavelmente isso também. E é legal fazer esse recorte. Então, recortar. Este modelo de home office, ele é atípico por conta do momento. Caso ele venha se estender, ele vai ter outros formatos. Inclusive, até um ponto muito importante que algumas pessoas têm falado, a questão da ergonomia, né? Mesa, cadeira, porque a maioria das empresas não teve tempo de fazer nada, de organizar nada. Então vai para casa, tem gente trabalhando em cima da mesa, tem gente trabalhando no banheiro, no quartinho. E eu acho que uma dica legal, até a Capelo ganhou um espaço de trabalho aí no domingo. Parabéns, Daniel, muito boa, um presente do Dia das Mães. E é uma dica, eu acho que uma dica criativa é encontre um cantinho para ser o seu escritório dentro da casa. É minúsculo o espaço, seja criativo. Olha a sua casa, reorganiza alguma coisa e encontre esse espaço. Porque tendo esse espaço de trabalho, pelo menos para mim, eu acredito que é real. Nosso cérebro entende assim, olha,
Você começou seu horário de trabalho. A Lu tá dizendo aqui que ela foi buscar a cadeira dela. Ótimo, eu até vi, se eu não me engano, foi a Natura que disponibilizou as cadeiras para os funcionários. Outras Aham. empresas deviam fazer a mesma coisa, né? Se tiver algum empregador aí nos ouvindo, de alguma forma, né? E coloque à disposição do funcionário, porque muita gente tem sofrido de dores, tem sentido, enfim, uma infinita coisas que não sentia no escritório, porque não está adequado na posição correta, não está trabalhando e é tenso, né? Outra coisa que eu acho uma dica legal é as empresas que não fazem, procure você uma laboral antes de começar. Então, exercícios básicos para você dar aquela relaxada e começar seu dia de trabalho. Se a empresa disponibiliza, faça, para que é o seu bem-estar, né? Lembre desse bem-estar, dessa importância também. Né, Eu Cá? ganhei o meu espaço de trabalho e para mim é bem importante. A primeira coisa que eu fui fazer foi deixar o espaço à minha cara. Então, o espaço tem flor, o espaço tem porta-retrato, né? Então, eu quis deixar o meu ambiente, não aquela coisa improvisado, né? Sim. Eu iniciei improvisado, então a gente tinha, hora eu colocava meu espaço de trabalho, hora eu fechava o computador, guardava as coisas, e aí a mesa era a mesa do almoço. E daqui a pouco eu voltava com o meu espaço de trabalho e falei, Daniel, não está funcionando para mim, porque eu estou perdendo tempo nesse abre e monta e Sim. não tem problema, vamos resolver. E quando eu fui pesquisar, Ale, existem alternativas incríveis. Tem mesas dobráveis. Então ela fica encostadinha na sua parede. Você vai usar, Abre. você afasta, abre, põe uma cadeira embaixo, resolve, sabe? Tem Legal. gaveteiros, portáteis. Então existem alternativas. Então a gente precisa buscar nessa questão de olhar criativo. E, gente, o que tem hoje de tudo que nós falamos, Ale, desde criar ambiente, Sim. a me comunicar com meu filho, a me comunicar com meu marido, a criar mecanismos de organização para a minha melhor produtividade, tudo a gente encontra em vídeos, a gente É. encontra cursos gratuitos. Hoje a Caísa me passou um link de um curso gratuito e eu já me inscrevi. É, tem uma série de coisas De para gente. possibilidades, né? A criatividade ali, ela não é uma coisa assim. Aí eu tenho que olhar para aquele lugar, eu tenho que olhar para essa necessidade, eu tenho que criar da minha mente. Não. Não, não, é verdade, ótimo. Eu tenho uma necessidade, eu diagnostiquei uma necessidade, eu diagnostiquei um incômodo, eu acho que algo pode melhorar, eu tenho tido um feedback. Eu preciso buscar mecanismos que me Legal. façam dar respostas diferentes das que eu já tenho dado para essas demandas, né? Ótimo, tá. Seja em vídeo, seja em livro, seja em lives, gente, quantas lives, né? Para abrir, para dar esses insights para a gente do que Sim. pode ser diferente. Então, até uma amiga ontem nesse bate-papo, ela me falou: Olha, eu não sei, meus filhos são pequenos, não sei como lidar. Eu falei assim: Então, eu tenho ouvido umas psicopedagogas da vida e ela me deu uma dica de colocar o celular para despertar. Então, eu falo: Benjamin, olha o celular da mamãe, quando ele despertar, eu posso te dar atenção. Ótimo. Então, a É um ansiedade, mecanismo para ele conseguir entender, né? Uma ferramenta para ele entender. porque parte da ansiedade dele, que ele direcionava direto para mim, ele direciona para o celular. Então, ele olha para o celular, ele diminui essa perguntação. Sim, E é claro que de vez em quando ele fala, mãe, já tá na hora? Eu falo, não, já tocou? Aí ele fala, não. Eu falo, então, espera mais um pouquinho. Né? Então, você vai criando mecanismos para você atuar. E outros mecanismos para você criar calendário, para você lembrar, para você se organizar. Então, eu acho que a gente precisa buscar, né? A criatividade não é só o que sim. está dentro de nós, então é buscar E os até com meios. relação a crianças, né? Eu acho que muito legal é colocá-las para atividades de criação, de possibilidades que elas têm, depende, lógico, da idade, mas até dentro do YouTube, dentro
vídeos, enfim. Tem curso, a Faber-Castell está dando um curso de desenho maravilhoso, de grátis, né, gente? Então vamos lá, inscrever os filhos, tirar só da rotina de celular assistido, né? Para que eles possam criar alguma coisa no período em que eles têm que ficar com o celular afastado. Eu vou só comentar que a Bruna falou da dificuldade que ela tem, porque é serviço externo. Então é mais complexo ainda, porque a questão dela era a visita, né, nas clínicas, aos médicos, então ela tem tido dificuldade nessa rotina. E aí eu acho, Bru, que é uma via de mão dupla, né? As clínicas, os profissionais vão ter também que entrar num outro modelo para que esse fluxo funcione de forma mais tranquila, né? Porque é mais complicado, né? Só conversar, só pelo WhatsApp, produtos que você tem que mostrar, às vezes, então é um mecanismo que vai acontecer, talvez através de chamadas por vídeo, mas fica um pouco mais complexo, né? Até porque a gente, pensando em vídeos aí da internet muito legais, tem aquele de um governo americano, ele tá numa reunião seríssima e entra os filhos, o filho entra com andador no meio, são situações que acontecem. A gente precisa entender e se acalmar nesse sentido de falar, não é o combinado, mas aconteceu. E eu acho que também, em contrapartida, os clientes entenderem que as coisas são assim. Eu estava conversando com uma pessoa de atendimento, e aí falando que os clientes não têm a menor paciência, eles não querem compreender que você está em casa, falando de internet, por exemplo, que a rede da internet é muito diferente. Então, às vezes, demora um tempo maior para abrir o sistema, e as pessoas não querem compreender isso. Então, é um momento de reinventar culturalmente todo mundo. Não tem outra opção. Nós estamos em casa, as empresas não tiveram tempo de disponibilizar a rede para todos os funcionários, então as pessoas estão usando a rede de casa e as pessoas vão precisar baixar um pouco a adrenalina e falar, é um momento diferencial. E eu quero só entrar no gancho aqui, a Jovita, minha amiga querida, disse que ganhou um canto também de trabalho, porque estava difícil para ela trabalhar com a interferência das crianças, então também ganhou um cantinho de trabalho e tem dificuldade na laboral. Gente, é muito importante a laboral, parece brincadeira, mas aquele pouquinho de tempo que você faz, um pouco de alongamento te ajuda no decorrer do dia. Então, se esforce, faça a laboral. E o Max deu uma dica muito legal aqui, que uma das coisas mais difíceis, ele acredita, é o barulho, é o ruído da casa, né? Porque a casa está acontecendo, é um organismo vivo e as coisas estão acontecendo. Então, ele deu a dica de trabalhar com fone de ouvido com uma música ambiente, né? Que te traz aí essa referência de que você está num espaço, num ambiente um pouco mais tranquilo. Claro que, nesse sentido, dividindo aí a tarefa, talvez com uma criança tão pequena como você, com a troca com o marido, né? A esposa e o marido. Para que aquele momento você consiga se concentrar na tarefa que você tem que fazer. Isso mesmo. Eu, no meu caso, tarefas mais complexas, aí eu concentro na hora da soneca, aí você tenta dar uma adequada na soneca, você vai flexibilizando, conversa, e tem coisas que você precisa você olhar e falar assim, olha, isso daqui eu não vou conseguir controlar agora. Depois eu vou ter que lidar com isso. Uma bagunça, é uma sujeira, é um brinquedo espalhado, não tem muito o que fazer. Permitir. E se a gente tem o espaço de trabalho, como você falou, fica um pouco separado isso, né? Ó, então, agora aqui é o meu cantinho e a outra parte eu vou entrar na persona depois. E aí depois a gente faz o que precisa fazer, né? E eu acho que é importante, eu quero falar um pouquinho sobre isso, a gente já não tem muito tempo, só 11 minutinhos, mas alguma dica sua para que a gente saia do escritório? Porque uma coisa que aí eu vou falar de mim particularmente é a questão de não sair. Né? Eu tô aqui trabalhando, eu montei o meu cantinho também, tô aqui com o meu espaço dentro do quarto. E aí eu entro nesse mundo, nesse universo, e aí desplugar esse universo eu tenho sentido mais dificuldade. Então, meus filhos já são um pouco maiores, mas quem me cobra é o meu pet, né? O Stark fica desesperado que eu não saio, que ele não tá me vendo. Então, como é que a gente faz também para desplugar, Cá? Como é que a gente trabalha isso? Ale, tem coisas em nós, cada um, né, tem a sua área que você produz naturalmente. Há quem tenha que se programar para atuar,
e há quem tenha que se programar para desplugar. Então, eu acho que a intencionalidade, ela é essencial. Então, você se percebe exagerada em alguma coisa, então você precisa buscar o seu ponto de equilíbrio. Então, você precisa buscar mecanismos para que você se equilibre, que seja Sim, um despertador. Tocou o ótimo. despertador, você entende? Agora é o momento em que eu vou me conectar com a minha família, é o momento que eu vou me conectar comigo, é o momento que eu vou preparar uma refeição, é o momento que eu vou fazer uma pausa para cuidar, seja da minha mente, seja do meu espírito, porque nós não somos, né, só intelecto, ou nós não somos só entrega, nós não somos nunca só uma coisa. Nós Sim, somos muitas coisas. Então a gente precisa perceber a área da nossa vida que a gente não está suprindo, né? Então, fazer esse exercício de autopercepção. Uma coisa muito importante ali, há programas também gratuitos, mas existem uma série de planos de saúde, né, que eles estão disponibilizando profissionais de psicologia para as pessoas ótimo. fazerem terapia online. Porque a gente fala, né, para quem já iniciou essa prática de autopercepção, a gente fala ela de uma forma mais natural. Então, isso já faz Verdade. parte do dia a dia. Para algumas pessoas, elas estão ouvindo essa história de me autoperceber, como é isso, né? Então, eu acho que é importante, se você não tem essa noção, não sabe por onde começar, né? Procure, de alguma forma, esse apoio, esse suporte psicológico para que você desenvolva esse processo de autopercepção, né? Para que você olhe para áreas da sua vida que você não olha de forma natural, né? Que você olhe. O que a gente tem percebido também, Ale, com esse voltar para casa, só abrindo um gancho diante do que você Claro. falou. Muitos de nós temos o nosso trabalho e a nossa saída de casa como fuga, inconsciente. E o voltar para casa tem nos colocado diante de problemas que a gente camuflava, que a gente fugia. Então, era uma hora extra, era um happy hour, né? E agora, voltando para casa, a gente tem que lidar com algumas coisas. Sim, Então, como eu faço isso? Como que eu percebo isso? Eu só consigo perceber isso de forma honesta olhando para mim. Então, eu preciso fazer esse exercício. Então, uma dica que eu queria deixar, não queria que passasse sem ótimo. falar sobre isso, né? Busque ajuda psicológica neste processo de quarentena, nesse processo de home office engessado, né? Entendi. E de dica, né, continuando nessa questão da dica de como você volta e se pluga e se despluga, é intencionalidade. Eu me Legal. perceber tendo esta necessidade, tendo esta tendência. Então, eu sou intensa no trabalhar, ou eu sou intensa em estar com os meus filhos, ou eu sou intensa em em fazer cursos, né? Cada um vai ter um exagero. Então, é perceber o exagero e ser intencional. Falar assim, eu preciso te desplugar, né? Eu preciso... Automaticamente eu não faço isso, porque eu tenho prazer, né? Geralmente, onde a É, gente exagera, a gente tem prazer, né? verdade. Onde a gente se deleita, então a gente fica. Mas a É. gente precisa, de fato, o equilíbrio requer um pouquinho de cada coisa. Uma disciplina, né? A Fabi até comentou aqui, a Fabi é um trator, gente, é uma máquina, trabalhava comigo. Ela literalmente é uma máquina de produção. E ela tem Uhum. dificuldade de explugar, né? Então ela tá em casa, a sensação de que ela tá ali mesmo, eu tô aqui, a tarefa tá ali, então vamos. E a gente não para. Então, Fabi, segue essa dica, coloca o despertador e fala, acabou. E aí, no começo, é se esforçar mesmo. É sair com a sensação de que devia continuar, mas não posso. Né? Cria É, esse hábito e depois automaticamente vai ficando um pouco mais fácil. Eu gostei do comentário da Leila, muito engraçado. Ela disse assim: eu já me conheci tão bem nessa quarentena que é muito difícil lidar comigo.
Mas olha que coisa legal, é ter a consciência de quem é, e aí, como a Ká falou, busca uma ajuda. Tá difícil de lidar com a gente? Gente, parece piada, né? O Tiririca é super, né, assim, sempre leva tudo na brincadeira, mas eu amo a frase dele que é: aonde eu vou, eu tô. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu vou estar em todos os lugares. Então, a fuga, como você falou, vinha desenfreada. E eu estava fugindo do quê? Talvez de mim, talvez da minha própria realidade, dos meus medos, dos meus anseios. E Dessa nova realidade agora, que eu não aceito. Eu não isso, aceito essa realidade, então eu vou focar aqui, ó, porque esse é o universo onde eu me sinto confortável, né? isso, Então, quando a gente foge daquilo que nos confronta, daquilo que nos tira da nossa zona de conforto, a gente foge do crescimento, a gente foge. foge de novas experiências, né? E dessa do nosso novo ser que está ali e a gente não quer se encontrar com essa outra pessoa, né? Verdade. Porque, enfim. E é importantíssimo, gente, façam a ponte, pulem, né, essa ponte, enxerguem isso de maneira positiva, por mais difícil que tenha sido, a gente precisa enxergar o bem da história. Então, acho que A Vida é Bela, nesse momento, um filme tão maravilhoso, nos dá uma diretriz de como fazer, como é que a gente pode fazer dentro do nosso dia a dia. Criatividade, né? Que você realmente possa abrir a sua mente. Em situações que você não está conseguindo ajuda, procure ajuda psicológica. Você que trabalha em grandes empresas, eu vi algumas pessoas falando aqui da dificuldade, procure, está disponível. A maioria das empresas colocou isso à disposição. Procure uma ajuda profissional, psicológica, que vai de fato encaminhar. Gente, a gente vai precisar terminar já, tá tão bom o papo, cá. Caio, eu quero Pois te é. agradecer muitíssimo. Foi maravilhoso estar aqui com você. Obrigada, viu, minha Bom, amiga? amei estar aqui conversando com vocês, compartilhando, aprendendo. Foi muito Muito bom. bom, muito bom. Gente, quem ficou até agora, super beijo para vocês. Muito obrigada. Queria falar para vocês já da próxima live. Quinta-feira a gente tem uma live super especial também com a Imagine Brooks, vai estar aqui com a gente. E o tema dela é Eu sou o que eu visto? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de código de vestimenta dentro da corporação, enfim, se isso é uma personificação ou se eu tenho o direito de ser quem eu sou dentro das empresas. Gente, muito obrigada. Cá, foi um prazerzão estar aqui com você. Obrigada novamente. Obrigada a todo mundo, gente. Bora lá, vamos continuar nessa quarentena. Fiquem bem, hein? Fiquem firmes. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Até.